Aleluia. Boa tarde, queridos. Boa tarde, povo de Deus. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer um amém bem alto? Aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Estamos muito felizes, estamos muito gratos a Deus porque nós podemos celebrar, exaltar, louvar o nome dEle, amém? E nós vamos fazer isso agora com qualidade, amém? Você está pronto para poder oferecer o seu louvor ao Senhor? Você pode perguntar isso para o seu irmão, diga para o seu irmão, pergunte para ele bem de longe, pergunte, você está preparado para louvar o Senhor comigo? Pergunte, você está preparado, está pronto? Aleluia, vamos celebrar o nome do nosso Deus porque Ele é bom, amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Você pode me acompanhar com seus palmas no seu lugar? Obrigado, Senhor. Você vai cantar conosco assim, ó. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Cante. E o seu sangue derramou, que grande amor. Pare, cante. Naquela via dolorosa se entregou. Não merecia, mas sua graça me alcançou. Erga suas mãos e diga: eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Declare: Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu quero ver sua mão lá em cima, nos acompanhe. Declare: eu me rendo, cante. Eu me rendo ao seu amor. Vamos lá, dança, cante. Sim, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Diga, diga. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo
podemos construir a nossa vida, os nossos caminhos, colocar sempre no Senhor a nossa confiança, Pai. Tu és digno da nossa canção, digno do nosso louvor. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor, nós te exaltamos, estrela da manhã. Você vai cantar conosco, digno dessa canção, diga. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Declare nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte, Ele é fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Cante a Ele. Cante a Ele. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Ele é digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Diga a Ele, oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ti, Jesus. Declare, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou. Diga isso. Somente será abalado. Eu vou, declare.
voz declaram: Santo é Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e encheu o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Você pode se sentar por um momento, em nome de Jesus. Graça e paz a todos! E a nossos visitantes, agradecemos a sua presença. Sejam muito bem-vindos! Para que você aproveite bem o nosso culto e a nossa igreja, queremos lhe dar alguns avisos. Por favor, desligue o seu celular ou coloque em modo silencioso. Evite sair do templo durante o culto. E ao chegar em nossa igreja, procure ocupar as cadeiras mais manter o bom andamento do nosso culto e você será ricamente abençoado. E lembre-se das medidas restritivas. Use a máscara protetora, utilize o álcool gel para higienizar as mãos, mantenha o distanciamento social e caso pertença ao grupo de risco, por favor, fique em casa e acompanhe os nossos cultos online através do nosso endereço Verbo Conquista em nossas redes sociais. Fique atento às programações deste mês. Se prepare para uma grande novidade! É isso mesmo! A nossa livraria está com uma mega promoção. Todos os livros com até 15% de desconto até o final do mês. Corre, garanta já o seu! Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, está com as matrículas abertas até o dia 20 de julho. Garanta já a sua vaga! Caso você deseje mais informações, passe em nossa livraria. Estaremos prontos para lhe atender. Rádio Brasil FM 107.7. Acompanhe o nosso programa Conhecendo a Palavra na Rádio Brasil FM. Todos os sábados ao meio-dia e também todos os domingos a transmissão do nosso culto de celebração às 7:30 da noite. Escola Bíblica, todos os domingos deste mês, às 9 da manhã. Estamos ensinando como ter uma vida de prosperidade através do estudo da Palavra de Deus. Participe, a sua vida nunca mais será a mesma. Culto com Santa Ceia. No dia 26 deste mês, às 9, 17h30 e 19h30, teremos a nossa Santa Ceia e receberemos uma ministração poderosa. Portanto, se programe e não perca esses cultos maravilhosos. Então, participe dessas programações. Estaremos esperando por você. Um chamado. Eu vou para qualquer lugar que você quer que eu faça. Eu falo qualquer coisa que você quer me falar. Uma nação. Eu vim aqui para trazer a palavra de Deus. Um legado. Estou em Cristo 40 anos. Nunca queria voltar. A Rema Brasil Publicações apresenta uma super novidade. Uma coleção inteira de livros com ensinamentos do apóstolo Bud Wright, fundador do Ministério Verbo da Vida e do Rema no Brasil. Foram 30 anos de pregações que transformaram a vida de milhares de brasileiros. A sua vida e a sua mensagem de fé são a grande herança deixada por ele. As próximas gerações não podiam ficar sem os seus simples, mas poderosos ensinamentos. Eu vou ler meus versículos favoritos. Aleluia. 1 Coríntios
days. Coleção Legado, uma grande compilação de mensagens do apóstolo Bud White. Fé, batismo no Espírito Santo, cura, amor, manifestações do Espírito, paz, alegria e unidade são alguns dos temas mais marcantes das suas pregações. Esses livros mudarão a sua vida. Você já poderá adquirir o primeiro deles. Aguarde e colecione. Nunca vai me abandonar. Nunca vai. Porque você está triste. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Que bom que nós podemos nos ser edificados, ser abençoados com livros poderosos como esse. Amém, queridos? Boa noite. A graça e a paz. Amém, mais uma vez. Eu estou com muita expectativa, nós estamos com muita expectativa. Você está com expectativa nessa noite? Amém, para tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Deus é bom, amém? Nós estamos dando início ao nosso primeiro culto de celebração, amém? Logo mais nós teremos um outro culto. E nós temos uma certeza em nosso coração. Nós temos a certeza que o Senhor vai ministrar coisas tremendas aos nossos corações. Amém? Que nós nunca mais seremos os mesmos. Amém? Que tudo aquilo que o Senhor colocar no coração do nosso pastor, nós iremos receber e vai mudar a nossa vida. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça por um momento, em nome de Jesus, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Te louvamos, te honramos. Somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pai, já tem operado em nossas vidas de uma maneira tão poderosa, tão tremenda, Pai. E, Pai, nós estamos com expectativas. Nós estamos animados, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Cremos, ó Pai, que nunca mais nós seremos os mesmos. Cremos, ó Pai, nessa palavra, caindo no bom solo dos nossos corações, ó Pai, e produzindo a 100 por 1. Em nome de Jesus, Pai, declaramos os corações abertos, sensíveis e as mentes de cada um de nós, Pai, cativas para poder ouvir os Teus ensinamentos, a Tua palavra. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Aleluia, Deus é bom, queridos. Eu gostaria de conhecer nesta hora os nossos visitantes. É a primeira vez que você está vindo à nossa igreja, você nunca veio nessa igreja, você pode dar sinal com uma das suas mãos. Se você nunca veio na nossa igreja, é a primeira vez que você está vindo aqui, nós temos algum visitante. Então nós temos um culto pentecostal. Aleluia, se prepare. Segure bastante na cadeira aí, porque o negócio vai ser top hoje nessa noite, amém? Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. E queridos, nós cremos que nós nunca mais seremos os mesmos nessa noite, amém? Deus é bom. Nós temos aqui, como você já viu, pode colocar o cartaz, por favor. Nós temos aí essa coisa maravilhosa, amém? Esse presente que você pode dar para qualquer pessoa, amém? Porque está chegando o dia do amigo e o dia dos avós. Então nós temos na nossa livraria livros e artigos personalizados. Nós temos aqui uma caneca demonstrativa. Temos aqui esse livro que está na minha mão, ou Happy Day. Pastor Mira, estou falando até um pouquinho de inglês, viu? Ou Happy Day, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Esse livro é fantástico. Esse livro é maravilhoso. Já tive a oportunidade de ler esse livro. É muito bom. E temos esse livro aqui da Kate A. Butler, Plantando Igrejas, 8 princípios-chave para o seu sucesso. E como você já deve ter visto aí no anúncio, tá? No vídeo de divulgação. Queridos, a nossa livraria está com até 15% de desconto. Diga, é de Deus. Diga, é de Deus, eu acho é bom. Então é uma coisa maravilhosa. O que a gente tem que fazer? Correr lá e aproveitar. Inclusive no período da manhã nós já tivemos várias vendas, graças a Deus vendemos muitas coisas, mas temos certeza que nós vamos vender infinitamente mais essa noite. Amém? Então assim que você sair, dê um pulinho na livraria, adquira esses livros, adquira também essas camisas. Nós temos aqui camisas lindas, nós temos a camisa masculina, nós temos a camisa feminina, tá? Eu sou sobrenatural, então corre lá, adquira essas camisas, adquira, tem coisa muito boa lá. E tem também, como eu falei para você, essas canecas personalizadas. Avó linda, amiga, uma série de coisas.
Amém? Então a gente vai passar lá e vai adquirir, vai abençoar a vida de pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você está feliz ou você é feliz? Então diga glória a Deus, vá. Aleluia, aleluia. Deixa eu só arrumar aqui. Eu gostaria também de saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora pela internet. A cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Cremos que o Senhor vai derramar coisas tremendas na sua vida. Fique conectado e compartilha com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, amém? Cumprimentar também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela rádio agora, pela Rádio Brasil FM. Amém? Deus também tem algo tremendo para a vida de cada um de vocês. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nesta hora, meu querido, lá em Gênesis, capítulo 22. Aleluia, nós vamos falar rapidamente sobre dízimos e ofertas. Você fica alegre? Fica feliz? Oh, glória, aleluia. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9. Talvez essa passagem já seja muito conhecida de cada um de vocês. E eu quero compartilhar ela com vocês nesse momento. Nós vemos ali que Abraão, o Senhor deu uma direção para que ele ofertasse o seu filho, amém, para ser imolado, sacrificado. Mas talvez você me pergunte, o que isso tem a ver com dízimos e ofertas? Tem tudo a ver, vou lhe explicar já já. Gênesis capítulo 22, versículo 9, nos diz: E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. O versículo 10 nos diz: E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Versículo 11, mas o anjo não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 13, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, e travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Olhe para mim, por gentileza. Querido, sempre quando a gente vê essa passagem, a gente vê Abraão sendo provado acerca do que ele tinha de melhor, a poder ofertar para o Senhor, a poder dar para o Senhor. Sabe que na hora que Abraão ele recebeu essa direção, ele não ficou talvez resistente acerca do que tinha sido pedido. De pronto ele chegou e quis ofertar. Ele falou: Senhor, eis-me aqui. Sabe que muitas vezes, queridos, corre o risco, se nós não tivermos cuidado, não estivermos vigilantes, de Deus falar: dê uma oferta de X valor. E a gente talvez ficar um pouco resistente, dizime aquele valor. Dízimos é 10% do que vem à sua mão. Mas sabe, queridos, que na hora que ele decidiu no seu coração fazer isso, a palavra mesmo ela nos diz no versículo 17, vá lá comigo no 17, a consequência dele ter tomado essa decisão. Versículo 17 nos diz: que deveras te abençoarei e te grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Versículo 18 a gente conclui com ele: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E eu fico com isso. Queridos, quando a gente está ofertando e dizimando, nós estamos obedecendo ao Senhor. Quando nós estamos trazendo à casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas, é bem certo que nós estamos dando uma resposta e dizendo: Senhor, eis-me aqui, o que está vindo nas minhas mãos não é meu, mas é teu, eu estou devolvendo para o Senhor aquilo que tem vindo nas minhas mãos. E quando a gente obedece, nesse versículo 18, que eu acabei de ler para você, nós podemos entender o seguinte também: quando nós estamos ofertando e dizimando, não é apenas nós, somente nós que somos abençoados. Toda a nossa descendência era abençoada. O nome de Abraão ele é bem conhecido, ele é conhecido como o pai da fé. E com certeza também foi por essa atitude que ele teve, em ofertar, em dar o seu melhor. E nessa noite, queridos, nós temos uma excelente oportunidade. Nós temos uma rica oportunidade de estarmos ofertando. Não de maneira qualquer, não de maneira mecânica, mas com o nosso melhor. Amém? Sabe por que nós estamos prosperando e crescendo cada vez mais? Porque nós somos generosos, queridos. Porque nós temos obedecido o que tem vindo, nós temos obedecido as direções, temos seguido o rio do Espírito. E nós vamos prosperar cada vez mais. Você que está aqui, você concorda comigo?
Sabe, queridos, eu quero fechar dizendo algo para você, que cada semente, ela tem algo peculiar. Cada fruto tem o seu tempo e estação. Um agricultor, ele deve ter sempre expectativa na sua colheita. Só colhemos aquilo que plantamos. E a nossa oferta, ela tem que ser dada sempre de maneira espontânea. Saindo da nossa casa, a gente já vem com o nosso coração: Pai, o que eu vou dar de melhor para o Senhor? O que eu vou dar de melhor para o Senhor? Eu estou com expectativa de dar o meu melhor para o Senhor. E aí é bem certo que quando nós estamos dando, quando nós estamos ofertando, as nossas finanças estão sendo blindadas, estão sendo guardadas. Amém? E nessa noite você vai fazer isso. Amém? Deus é bom. Glória a Deus. Você tem aqui esse envelope azul. Esse envelope azul é um envelope de dízimos. Amém? Nós temos aqui também um envelope branco, que é o envelope das ofertas. Olha o envelope branco. Amém? Joia. Nós temos também aqui esse envelope cinza. Esse envelope cinza aqui, ele te dá uma diversidade de oportunidades para você poder abençoar outros departamentos. Inclusive o Projeto Pérola, o Verbo Tim, o Departamento de Música, o Departamento do DAS e vários departamentos. Amém? E você que está nos acompanhando agora na sua casa, está aparecendo aí no GC o número das contas da igreja. Amém? Então, deixa Deus te usar. Continue no fluxo, ofertando sempre, semeando sempre na casa do Senhor. Você pode dizer amém bem alto? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós vamos ofertar, nós vamos semear nessa boa terra que é o reino de Deus. Aleluia. E nós temos certeza que está acontecendo um grande romper nas nossas vidas. Aleluia. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor, Pai, sempre tem preparado para nós o melhor, Pai. E nós consagramos ao Senhor nessa noite os dízimos e as ofertas, Pai. Pai, nós declaramos a sabedoria do Senhor, Pai, sobre todos que têm administrado. E cremos, ó Pai, que a cada dia mais iremos transbordar, iremos avançar, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque essa igreja é uma igreja generosa, é uma igreja próspera, é uma igreja abençoada. Em nome de Jesus, nós semeamos, nós ofertamos na sua casa nesta noite, Pai, porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. E já te agradecemos pela colheita extraordinária. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, venha pelas laterais por conta da questão da gravação. Amém? Aleluia. Jesus, Jesus, maravilhoso. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Vocês estão me ouvindo bem? Então vai melhorar ainda mais. Glória. Você pode dar um aleluia aí? Uau, grupo de louvor, muito obrigado. Aleluia. Creio que a oração que o pastor Vilmar fez já é o suficiente para você crer que vai ser uma bênção nessa noite e que Deus vai falar poderosamente conosco. Você crê nisso? Aleluia, Deus é maravilhoso. E eu queria que vocês abrissem naquilo que o nosso apóstolo do ministério que hoje está com o Senhor falou lá em 1 Coríntios 1:10. Vamos começar com esse texto. O Senhor colocou algo no meu coração nessa semana orando, buscando ao Senhor nas minhas devocionais. Então subiu uma palavra ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. 1 Coríntios 1:10 diz assim: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sobre a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém, irmãos? Eu estou lendo aqui a versão da Bíblia King James, mas creio que se você tiver outra versão, é exatamente isso aí mesmo que o Senhor está mostrando. Agora eu queria que você ficasse aqui comigo. Perceba algo interessante. Nós estamos falando sobre a igreja de Corinto. Essa igreja, irmãos, era uma igreja que andava nos dons,
andava no poder do Senhor. É uma igreja que, se você estivesse lá fazendo parte dessa igreja, você seria um crente afogueado. Você seria um crente onde você ia ver pessoas sendo curadas, você ia ver pessoas profetizando coisas, você ia ver milagres, sinais, prodígios, maravilhas, você ia ver o céu na terra. E sabe, irmãos, mas apesar disso, a igreja de Corinto, ela precisava amadurecer em muitas coisas. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele disse algo interessante. Ele disse: olha, vocês não podem ter divisões. Vocês têm que pensar da mesma forma, vocês têm que ter uma só visão, porque divisão vai prejudicar a igreja. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre o poder da unidade. Amém. Aleluia. Eu já quero te antecipar e lhe dizer que Deus, Ele não nos criou para sermos uma ilha, para vivermos isolados. Deus nos criou para sermos membros de um corpo. E como membros de um corpo, eu preciso de você e você precisa de mim. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Sabe, muitas vezes nós achamos que com a nossa própria sabedoria, ou com as nossas próprias experiências, nós conseguimos dar jeito em tudo e em todas as coisas. Mas nós temos que ver, irmãos, que de fato, quando nós olhamos a palavra de Deus, desde quando Deus criou o homem, Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem tivesse um propósito na terra. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você não precisa ir lá para nós ganharmos tempo. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, a Bíblia diz que Ele fez a sua imagem e a sua semelhança, e disse Deus, para que o homem tenha domínio sobre a terra. Perceba, Deus não disse que o homem, ele necessariamente tivesse a possessão da terra, mas que ele tivesse domínio da terra. A terra sempre será do Senhor, Ele é o Criador. Nós observamos isso, por exemplo, lá em Salmos, só ouça, Salmos capítulo 24, versículo 1, quando diz assim, um salmo de Davi: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Mas essa terra que é do Senhor, que Ele criou, Ele deu ao homem domínio. Agora, perceba, o grande problema hoje é que, ao invés do homem ter domínio sobre o que Deus criou, o que Deus criou está tendo domínio sobre o homem. Haja visto que nós, por exemplo, a nossa nação, eu não vou falar nem o Brasil, mas de uma maneira geral, a terra, infelizmente, muitas pessoas estão sendo dominadas por uma planta. Você entende isso ou não? Pessoas estão destruindo a sua vida por meio de usar drogas. Agora observe, Deus não criou coisas para te dominar, Deus criou você para dominar as coisas. Agora, quando nós olhamos isso, nós vamos ver que nós só conseguiríamos dominar as coisas através de um relacionamento íntimo com Deus. Sabe, antes de nós termos unidade com o próximo, nós precisamos ter unidade com Deus. Você nunca vai ter um relacionamento forte, coeso, um relacionamento sustentável com alguém, se antes você não tiver um relacionamento sustentável com Deus. Sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós começamos a ver algumas coisas que ela, de fato, é mais atual do que a notícia de amanhã. Muitas vezes, quando nós olhamos pessoas dentro da igreja, isso aqui, diga-se de passagem, não é recado para ninguém, pelo amor de Deus, mas muitas vezes é algo tão impressionante, quando muitas vezes as pessoas elas se afastam do caminho do Senhor, normalmente elas se afastam de relacionamento cristãos. Oh glória! Você está aqui comigo ou não? E nós precisamos entender, irmãos, que um relacionamento com Cristo vai produzir um relacionamento sustentável, eficaz com outras pessoas também. Sabe, é importante você se relacionar bem com outras pessoas, mas sobretudo é importante você se relacionar bem com o Senhor. Porque com o Senhor você vai ficar mais amável, com o Senhor você vai ter mais paciência, domínio próprio, temperança. Com o Senhor você vai andar em amor. Você está aqui comigo ou não? Aleluia, aleluia. E sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que depois que Deus criou o homem, criou Adão,
E a Bíblia fala que Deus, ele vinha na viração do dia conversar com o homem, está lá em Gênesis. Mas a Bíblia também diz que em um dado momento o Senhor falou algo para Adão. E ele disse, não é bom que o ser humano, eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, não é, na Bíblia King James, não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Observe que outras versões diz que o Senhor, ele iria criar a mulher para ser a sua companheira, a sua auxiliadora, para que o homem não ficasse sozinho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não está interessado somente que você tenha relacionamento com Ele. Deus está interessado que você tenha relacionamentos. Oh glória, vocês estão aqui? E sabe, irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que, de fato, quando Deus ele criou a mulher, preste bem atenção, Ele não criou a mulher só com o propósito de ser esposa de Adão, mas Ele criou a mulher com o propósito de ter um relacionamento com Ele, porque Ele criou o homem para ser um ser sociável. O homem é um ser moral, racional, mas social também. Oh glória! A própria Bíblia diz que aquele que se isola, ele se insurge. Aquele que se isola, ele se separa da sabedoria. Então não é sábio se isolar. Nunca foi e nunca será. Oh glória! Eu não sei se você já assistiu, mas de vez em quando eu coloco lá no Animal Planet, na TV fechada, e você vai ver muitas vezes aquelas manadas, muitas vezes você vai ver predadores tentando pegar a sua presa, e normalmente ele só pega a presa que está afastada daquele rebanho. Porque ele sabe que quando uma presa está afastada do rebanho, ela fica vulnerável. Assim também são as pessoas dentro da igreja. Quanto mais você se afasta da igreja, mais vulnerável para o diabo você fica. Mas o contrário é verdadeiro, quanto mais você se une na igreja, mais forte você se torna. Não é na divisão que Deus ordena a bênção, é na comunhão. Oh glória! Aleluia! Vocês estão aqui? Graças a Deus. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver que de fato Deus criou a mulher para ter um relacionamento com o homem, para o homem não ficar sozinho, não para o homem não ser solteiro, mas sobretudo para não ficar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Oh glória! Você necessariamente pode não ter um cônjuge, pode não ter um marido, um noivo ou namorado. Você estará no centro da vontade de Deus se você se relacionar com pessoas. Oh glória! Você já imaginou que talvez a resposta que você precisa pode estar atrás de você ou do seu lado? Ou até mesmo na sua frente? Você já imaginou que talvez a solução do seu problema possa estar mais próximo do que você imagina? Oh glória! Aleluia! 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 Deus é maravilhoso. Sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver muitos versículos falando sobre a unidade. E deixa eu lhe dizer uma coisa, unidade e uniformidade são duas coisas completamente distintas. Sabe, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que de fato Deus, Ele tem um propósito de trazer a unidade para a igreja. Mas quando nós observamos, por exemplo, um time de futebol, e você vê o time de futebol todo uniformizado, você vê eles com o mesmo uniforme, você vê eles com a mesma cor de blusa, com a mesma cor de short, você vê ali, e ali você consegue definir um padrão. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eles não são iguais. Por mais que tenha um jogador que se destaque, seja o craque do time, ele não conseguirá sozinho vencer a partida. Oh glória! Aleluia! Vocês estão aqui comigo? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a bênção está na unidade, na adversidade. Na diversidade. E nós precisamos entender que para nós crescermos e alcançarmos pontos e objetivos e termos uma só visão, eu não necessariamente preciso ser igual a você.
Eu preciso ser eu preciso ser autêntico, eu preciso assumir aquilo que eu sou, o que Deus me chamou para fazer. Aleluia! E sabe, as nossas diferenças, essa diversidade não pode nos separar, tem que nos unir. Sabe, a diversidade, irmãos, é justamente a beleza do corpo de Cristo, essa pluralidade. Faz com que, irmãos, eu e você juntos produzamos algo que seja infinitamente maior do que sozinho iríamos produzir. Oh, glória! Há um ditado que diz que se você quiser ir mais longe, se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá em grupo. Aleluia! Aleluia! Vocês estão aqui? Aleluia! Aleluia! E sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus, por exemplo, você não precisa ir lá, mas ouça. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 3. Observe o que a Bíblia diz. Façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Perceba que aqui, essa versão aqui, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito. Observe que Paulo escrevendo em Efésios, ele não diz para nós mantermos a unidade com o Espírito, mas mantermos a unidade do Espírito. E isso faz toda a diferença, porque na igreja nós precisamos manter essa unidade do Espírito. Oh, glória! Se tem uma coisa que na igreja não pode ter é divisão, contenda, partidarismo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o grande problema da igreja nunca foi e nem nunca será o diabo. É fácil lidar com ele, porque ele é um inimigo, porém derrotado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, lá em Provérbios, capítulo 6, quando o escritor de Provérbios vai falar de algumas coisas que Deus odeia, entre olhos altivos, entre soberba, entre muitas coisas, o escritor de Provérbios, ele diz, mas tem uma coisa que Deus abomina, e isso se chama contenda. Oh, glória! Então, se tem uma coisa que destrói a igreja, enfraquece a igreja do Senhor, e eu não estou falando instituição, eu estou falando a igreja, estou falando de mim, de você, que enfraquece a igreja não é o diabo, é justamente contenda. Divisão, duas visões diferentes. Quando você olha um divórcio, perceba, o que é um divórcio? Duas visões diferentes. As pessoas deixaram de ter a mesma visão e passaram a ter duas visões diferentes. Duas visões diferentes no mesmo espaço, não consegue subsistir. Jesus já disse, como uma casa dividida pode subsistir? Não pode subsistir. Assim também a igreja, como uma igreja dividida, ela pode avançar, ela não pode avançar. Mas graças a Deus que essa é a ministração vinda do Espírito para nós, para que mantenhamos a unidade e tenhamos paz uns com os outros. Oh, glória! Aleluia! Eu sei porque sei que eu estou falando debaixo de uma inspiração divina e mostrando para você que você precisa de mim e eu preciso de você, que sozinho você não vai conseguir. Oh, glória! Aleluia! Você está aqui comigo? Aleluia! 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 Sabe, uma coisa que nós precisamos entender é que a unidade, ela não começará no céu e nem terminará também no céu. A unidade, ela começa na terra e ela não tem fim, ela é eterna. Deixa eu lhe dizer, ainda que você não conviva bem com o irmão que está ao seu lado, eu vou lhe dizer, ambos estarão no mesmo céu. Não tem escapatória. O seu convívio com o seu irmão começa na terra, mas não para mais. Oh, glória! Vocês estão aqui comigo? Aleluia! Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que a Bíblia relata uma igreja poderosa, que é a igreja primitiva. E eu gostaria de ler algo para você rapidamente, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 44, diz assim, todos os que criam estavam unidos. Perceba, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Versículo 46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo,
partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor ajuntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Vocês estão aqui comigo? Deixa eu dizer uma coisa, na unidade há suprimento, há provisão e há crescimento. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós começamos a perceber, irmãos, que quando você não tem qualquer relacionamento com alguém, você depende do que seus esforços consigam lhe dar. Você depende de si mesmo. Você se torna mais limitado diante das circunstâncias. Sabe, quando a Bíblia diz que um bota 1000 para correr e 2 botam 10.000, ela não está falando, preste bem atenção, que há poder no dobro. Ela está falando que há um poder na multiplicação. Aleluia! Sabe, essa igreja primitiva, no momento em que os apóstolos, eles eram perseguidos, no momento em que eles eram ameaçados, sabe, eles não buscavam somente a Deus. Ainda que Pedro estivesse em uma prisão, ainda que um anjo tivesse ido lá e ter libertado Pedro daquele lugar, ter feito ele livre daquele lugar, a primeira coisa que os apóstolos fizeram foi buscar ajuda com os irmãos. A Bíblia diz que eles foram buscar ajuda onde os irmãos estavam reunidos orando. Os irmãos ficaram tão perplexos em Pedro ter saído daquela prisão de uma maneira tão sobrenatural, que quando ele toca na porta, a pessoa que vai abrir fica tão impactada e não esquece de abrir a porta. Mas sabe, irmãos, existia uma igreja orando enquanto Pedro estava sendo ameaçado. Deixa eu dizer uma coisa, quando você cria relacionamentos com pessoas através do Senhor, você agora não está sozinho para vencer com o diabo. Vai existir pessoas que serão levantadas por Deus para estar na sua retaguarda. Oh, glória! Deixa eu dizer uma coisa, a oração de um justo, muito pode e muito prevalece. Imagine de muitos justos. Se você quiser se tornar mais forte, você precisa estar mais junto de crentes e de pessoas que vão te ajudar no momento que você precisa. Oh, glória! Aleluia! Vocês estão aqui? Essa palavra está te causando dor? Não? Tá não, né? Graças a Deus. Mas se causar, fique tranquilo. Quando eu estava crescendo, e eu vou lhe dizer, cresci muito, né? 1,92. Muitas vezes, quando crianças, meus ossos, eles doíam um pouco. Depois eu vim descobrir que era fase de crescimento. Era um processo de crescimento. Às vezes, quando nós não estamos tão encaixados e nos expomos à palavra de Deus, às vezes vai doer um pouquinho, mas vou lhe dizer, você está crescendo. Você está amadurecendo. Palavras como essa, irmãos, vai salvar a sua vida. Oh, glória! Aleluia! 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 Sabe, o que nós precisamos entender, eu queria chamar a Leilane aqui, vem cá rapidinho, minha filha, por favor. Pastor Vilmar, vem aqui também. Eu vou fazer isso porque, apesar do distanciamento social, ela é minha esposa e eu estou bem perto dela, viu? Durmo com ela. Agora, perceba, se eu estiver aqui do lado de Leilane, eu estiver aqui com ela, imagine que ela representa o meu relacionamento na igreja, um irmão em Cristo. Então, se eu estou aqui com ela, ao lado dela, preste bem atenção, e aqui é a figura de Satanás. Vai para cá. É lógico, eu não ia botar minha esposa para ser Satanás. É lógico, né? Eu quero dormir bem. Então, mas observe, quando nós estamos simplesmente lado a lado, aqui, ainda que pareça não ter brecha, mas se o diabo, ele quiser se infiltrar, então ele vai tentar, pode vir e tente se infiltrar aqui, ele pode encontrar talvez uma brecha e ele pode chegar a passar nessa brecha. Você entende isso? Pode passar, Satanás. Você não serve para ser esse diabo, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas quando a igreja ela está unida, junta,
e bem próxima. Então o diabo, ainda que ele procure alguma brecha, por favor, Satanás, ele não vai conseguir. Quanto mais juntos nós estivermos, mais forte nós seremos. Obrigado. Você entende isso? É como se eu pegasse aqui, por exemplo, um palito de fósforo. Se eu pegar um palito de fósforo, irmãos, então, e eu com talvez a minha mão segurando as extremidades, eu facilmente consigo parti-lo. Mas se eu pegar uma caixa de fósforo e juntar todos os palitos, talvez eu não consiga partir. Há força nos números. Quanto maior nós formos, mais fortes nós seremos. Quanto mais juntos estivermos, mais difícil o diabo irá nos destruir. Oh, glória! Aleluia! Você já ouviu uma música quando eu me converti na minha adolescência? E eu não me converti na Igreja Verbo da Vida, eu me converti numa igreja batista. E na igreja que eu me converti, na minha adolescência, sempre cantava uma musiquinha. Eu vou cantar, mas não olhe a minha voz. É para você prestar atenção na letra. E me ajude também, se você souber. Muita gente sabe. Diz assim: eu preciso de você, você Precisa de mim, nós precisamos de Cristo. até... Continue. Sem parar. Sem vacilar, sem temer, Não é assim? sem chorar, De novo. sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Ó. Próxima vez a gente ensaia melhor. Segundo culto vem aí. Mas preste atenção. Você percebeu a letra da música? É tão simples, mas é poderosa. A música diz: eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. A música você precisa de Cristo. A música diz, preste bem atenção, você precisa de Cristo, mas você também precisa de mim. Oh, glória. Aí ele diz: sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Não é assim? Eu vou lhe dizer uma coisa: como você consegue ficar sem vacilar, sem chorar, quando você não só depende de Cristo, mas você depende de relacionamentos? Quando você não só precisa dele, quando você precisa de mim, quando você precisa do próximo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Vocês estão aqui? Aleluia! Isso é maravilhoso, porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver algo na palavra do Senhor maravilhoso. Você já ouviu uma frase que diz: unidos venceremos? Já ouviu? Mas você já percebeu que o contrário também é verdadeiro? Unidos venceremos, divididos perderemos. Oh, glória! Sabe, irmãos, eu estou sendo agora inclinado e puxado pelo Espírito para tocar em um ponto, e eu preciso ir lá. Sabe, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver algo aqui, que a Bíblia, ela fala lá, e isso me despertou a falar com você. Lá em Crônicas, você não precisa ir lá, mas ouça isso. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 12. A Bíblia diz assim, ó: já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento, ali na versão King James, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Preste bem atenção. Nós estamos falando aqui sobre o rei Ezequias. E o rei Ezequias, irmão, só para você ter uma ideia, diferente do seu pai, a Bíblia diz que ele fez tudo que era reto ao Senhor. A Bíblia diz que ele levou o povo a seguir os preceitos de Deus.
A Bíblia diz que ele levou o povo a não adorar outras imagens, a não adorar outros ídolos, não ter outros deuses. Ele instituiu a Páscoa e ele começou a fazer muita coisa durante o seu reinado. E por isso a Bíblia diz que em Judá a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento. Todas as vezes que o povo decidiu buscar ao Senhor, o povo se uniu. Você quer uma igreja forte e coesa? É uma igreja que busca o Senhor. Aleluia. Mas sabe, uma coisa que nós observamos sobre esse rei Ezequias é que enquanto ele buscava o Senhor e agradava ao Senhor, e a mão do Senhor estava sobre eles, e eles mantendo a unidade, ele foi ameaçado por um rei chamado Senaqueribe. E a Bíblia diz, irmãos, só ouça isso, que a Bíblia diz lá em Crônicas, capítulo 32, versículo 20, diz assim: durante toda a situação amedrontadora, o rei Ezequias, eu estou lendo 2 Crônicas 32, 20, só ouça. O rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Então o Senhor enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados e líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras, sobre profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram a fio da espada. Esse texto que eu acabei de ler aqui mostra que porque o povo estava unido, não só com Deus, mas entre eles se tornaram mais fortes, e o próprio Deus o livrou de um exército que parecia ser mais forte do que eles. Agora, preste bem atenção. Depois que isso aconteceu e o próprio Senhor interferiu, fazendo com que os principais líderes do exército adversário fossem mortos, a Bíblia diz que algo aconteceu no versículo 22, e diz assim: assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e lhe concedeu plena paz e descanso com todas as fronteiras. Preste bem atenção agora nesse versículo. Então o povo se mobilizou, e muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para homenagear Ezequias, rei de Judá. Assim, desde aqueles acontecimentos em diante, o rei Ezequias passou a ser muito respeitado por todas as nações. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa que é interessante aqui. Uma das coisas que eu acho muito bela e bonita no Rema é quando a diretoria do Rema, do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é uma escola bíblica que nós temos em nosso ministério, sobe aqui e de repente vai encorajar os alunos a seguirem o regulamento da escola. Quando algum aluno quebra esse regulamento, a diretoria ela usa uma expressão dizendo assim, a expressão que ela diz é assim, ó: tenha paz com o regulamento. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: cara, por favor, siga os regulamentos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa baseado nesse versículo: não tenha paz somente com seus irmãos, não tenha paz somente com Deus, mas tenha paz com seus pastores, tenha paz com seus líderes. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa: a oração de um povo, a oração de uma pessoa pode te livrar de uma seta de Satanás, mas a oração, preste bem atenção, de um líder não só livra ele, livra você também. Oh glória! E sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa: nós precisamos ter unidade no corpo e ter unidade também com a nossa liderança, com os nossos pastores. Oh glória! Aleluia! Aleluia! Sabe, você nunca será eficaz em seu ministério, você nunca será fiel naquilo que Deus te chamou para fazer, se você quiser ter unidade com as pessoas e não tiver unidade com a sua liderança. Eu falo isso, irmãos, apesar de eu não saber relatos nenhum a respeito da nossa igreja, mas com mais de 20 anos como crentes, eu já vi departamentos e igrejas serem derrotadas porque numa falsa unidade, pessoas se juntam na igreja para falar mal da sua liderança,
para falar mal dos seus líderes. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Deus nos chamou para ter unidade com a nossa liderança também. Oh, glória! Aleluia! E vou lhe dizer uma coisa, os líderes, eles estão postos na igreja para salvar a sua vida e salvar o seu ministério, através de instruções que Ele dá para te ajudar. Sabe, quando nós olhamos a palavra, estamos caminhando para o fim, mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, lá em Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz assim, Paulo dizendo, assim Ele designou um para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e mestre, com o propósito de aperfeiçoar a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Se você continuar o texto, Paulo vai dizer, a fim de que nós não sejamos levados por nenhum vento de doutrina. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, a unidade da fé dentro da igreja vai começar a acontecer quando nós tivermos a unidade com aqueles que o Senhor levanta para nos instruir. Oh, glória! Eu estou te falando isso porque essa palavra vai salvar a sua vida. E você não deve fazer o que eu já fiz no passado. Simplesmente ir para a igreja e assistir culto somente quando era o pastor que eu me identificava. E um dia, eu acho que você já sabe disso, mas não custa te lembrar. Um dia eu estava prestes a me desviar. Na minha adolescência eu disse, hoje eu vou me desviar. E eu não sei se eu orei ou falei isso, mas eu falei, talvez não por uma oração, mas falei comigo mesmo. Eu disse, Senhor, hoje é o último dia que eu vou para a igreja. E eu vou me desviar. Então, no momento que eu falei isso, era um dia de semana, se eu não estiver enganado, era uma quinta-feira. E era dia de igreja, dia de culto, na igreja que eu frequentava. E eu, um adolescente, eu fui para a igreja. Só que tinha um líder naquela igreja que eu não me identificava com ele. Era um líder mais velho, era um senhor. Ele gostava de cantar alguns hinos da harpa cristã. E ele ministrava e eu não entendia nada. Eu entrava sem entender e saía sem entender mais ainda. Eu não sabia nada e tudo que ele dizia eu não conseguia compreender. Mas sabe, quando eu cheguei naquela igreja e eu tinha dito para o Senhor e eu disse que seria a última vez que eu entraria em uma igreja, naquele momento que eu entrei naquela igreja, e eu fiquei na esperança de que aquele ministro que fosse ministrar fosse aquela pessoa que eu me identificava, ou a pessoa a qual eu procurava ter um relacionamento. Mas sabe, irmão, naquele momento subiu exatamente esse líder, esse pastor que eu não me identificava, que eu não gostava. Eu disse, então, de fato, é hoje mesmo que eu vou me desviar. Mas sabe, irmãos, uma das coisas que eu aprendi naquela ministração, e eu nunca mais esqueci, é que antes de terminar aquela ministração, no aviso, aquele homem simplesmente parou o aviso que estava dando. E ele disse, Deus está me dizendo que existe um jovem aqui nessa igreja. E esse jovem disse para o Senhor, Senhor, eu vou me desviar. Mas eu quero lhe dizer, jovem, o Senhor te chama. Uau. Sabe, irmãos, aquela palavra vinda daquele ministro salvou a minha vida. E eu comecei a analisar aqui agora, dentro da igreja, ainda que nós tenhamos diferenças, ainda que nós tenhamos diversidades, nós não podemos ter, irmãos, a gente não pode ter conflitos que nos separem. Aquilo que nos une pode ser e deve ser maior do que aquilo que nos separa. Sabe, deixa eu dizer uma coisa que vem impulsionado pelo Espírito Santo. Um dia os discípulos estavam com Jesus e disseram para ele, eu estou parafraseando, chegaram para Jesus e disseram, mestre, existe uma pessoa que no seu nome está expulsando demônios, que no seu nome está fazendo algumas coisas. E aqueles discípulos, eles vieram com a intenção de que Jesus dissesse, não, manda parar agora, quem é ele? Nós não conhecemos. Mestre, há um. Eles não sabiam quem era. Mas a resposta de Jesus, repito, parafraseando, é fantástica. Porque Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim.
Em outras palavras, o que Jesus estava nos fazendo entender é: ainda que ele não seja um dos meus discípulos, ainda que ele não seja um dos 12, ainda que ele não sente comigo à mesa, mas se ele está com a mesma visão que eu estou, ele é um dos meus. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa: talvez você não goste do ministro, talvez você não goste do pastor, do pregador, talvez você não goste, irmãos, de a pessoa que senta ao seu lado, mas eu vou lhe dizer uma coisa, preste bem atenção: quem não ajunta espalha. Se a pessoa está aqui com a mesma visão e com o mesmo propósito, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos nos identificar. Aleluia! Aleluia! E nós precisamos, irmãos, ter isso em nosso coração, de entender que se não, como Jesus falou, se não é por mim, é contra mim. Está fazendo a minha vontade, então é um dos meus. Oh, glória! Aleluia! Então, pode ter pessoas na igreja que você não se identifica, mas deixa eu dizer uma coisa: ela pertence ao mesmo corpo de Cristo que você. Ela vai para o mesmo céu que você. Ela ama o Senhor da mesma forma. E deixa eu dizer uma coisa: Deus não morreu só por você, Deus morreu por nós. Aleluia! 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 E sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: eu não sei como foi o seu passado, eu não sei a sua história, eu não sei se as pessoas têm problema de relacionamento com você ou você com as pessoas, mas eu quero lhe dizer que você não pode ser uma nova criatura com hábitos velhos. Você precisa ser uma nova criatura com hábitos novos. E Deus nos chamou para andarmos em amor, para vivermos a sua palavra, para estarmos unidos, para vivermos em um relacionamento que Ele nos proporciona. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: eu não conseguiria, eu tenho certeza disso, que eu não conseguiria estar onde eu estou, ter o que eu tenho, ou ser o que eu sou, de mim mesmo. Mas também por causa do Senhor e também por causa de pessoas. Aleluia! Aleluia! E sabe, irmãos, eu vou lhe dizer, lhe dar uma boa novas aqui, para concluir. O grupo de louvor pode começar a dedilhar. Quando nós subimos no púlpito para pregar a palavra, deixa eu lhe dizer uma coisa: não somos necessariamente nós que precisamos ser edificados, é você que precisa. Eu já fui edificado quando isso foi ministrado ao meu coração, mas agora você precisa agarrar isso, você precisa pegar essa palavra. Precisa haver na igreja, irmãos, um espírito de unidade e de humildade. De você entender que você não é o dono da verdade, de que você não sabe tudo e que sozinho você não vai para lugar nenhum. No momento em que mais precisamos, se você olhar para trás, nos momentos mais difíceis da sua vida, sempre teve alguém para estender um braço, uma mão para você. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa: quando você olha para a sua mão, ela tem a capacidade de fazer coisas que a sua cabeça não faz, mas ela só pode fazer alguma coisa se o braço cooperar. Enquanto o braço não coopera, a mão fica inútil. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: quando o braço e a mão cooperam juntos, você pode fazer coisas que antes você não poderia fazer se eles não cooperassem. Quando nós olhamos, irmãos, alguém que quebrou uma mão, alguém que quebrou um dedo, quebrou uma perna ou um pé, você percebe claramente que imediatamente um outro membro do corpo é sobrecarregado. E vou lhe dizer uma coisa, irmãos: quando um membro do corpo ele começa a ser sobrecarregado porque um outro deixou de funcionar, corre o risco desse membro ser lesionado, porque ele não foi criado para carregar um peso sozinho. Deixa eu lhe dizer uma coisa: essa igreja aqui é a igreja do Senhor e ela está crescendo e ela está avançando, mas ela não vai avançar sozinha. Essa igreja não é do pastor Paulo, essa igreja não é de Leilane Bahia, essa igreja é nossa. Aleluia! Sabe, há uma diferença quando você olha para alguém e você diz para ele: irmãos, você congrega onde? E ele diz assim: não, eu estou visitando tal igreja. Não, você congrega onde? Eu estou frequentando tal lugar. Ainda não teve uma identificação dessa pessoa com aquele lugar, mas é diferente quando você diz: meu irmão, você está frequentando, você está onde? Você está visitando alguma igreja? E diz: eu frequento aquele lugar. Sabe, irmãos, frequentar um lugar cria uma identidade, cria uma associação e um laço
que faz você avançar em tudo o que você pretende na sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, preste atenção. Aleluia. No nosso coração, nós precisamos nos identificar com a igreja local. Essa igreja local é a igreja que vai te ajudar e te impulsionar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, eu já vi algumas pessoas vendo a propaganda de outras igrejas, e sabe, você não precisa dizer eu sou o verbo da vida, mas eu vou lhe dizer, irmãos, preste bem atenção, não é uma questão de placa, não é uma questão de nome, é uma questão de que nós somos. Aleluia, aleluia. E sabe, para terminar, eu queria que você ficasse de pé. A Bíblia diz algo interessante. Em Salmos 133, 1 ao 3. Diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Você não precisa ficar correndo para um lado e para o outro. Não, mas agora chegou um profeta que cospe fogo, então corre todo mundo para aquele lugar para ouvir a voz do profeta. Não, mas agora começou essa novidade, então as pessoas correm para lá. Então começou isso e as pessoas correm para cá. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a bênção que Deus ordena não é, preste bem atenção, não é necessariamente para onde você está indo. Pode ser aonde você está agora. É na comunhão que Deus ordena a bênção. É estar debaixo dessa cobertura. É estar envolvido em uma igreja que fazem as coisas começarem a fluir sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Sabe, a Bíblia diz que quando nós estamos plantados na casa do Senhor, nós florescemos como a palmeira e crescemos como o cedro do Líbano. Quando nós estamos plantados na casa do Senhor, não importa, irmãos, se está sendo um período de inverno ou de verão, você continua florescendo, porque da onde o alimento vem, da onde você está recebendo, é o suficiente para você avançar, independente de qualquer circunstância. Oh, glória! Irmãos, o que eu quero lhe dizer, preste bem atenção, valorize, irmãos, o irmão que está ao seu lado, valorize a igreja que você pertence, valorize o líder que o Senhor colocou sobre a sua vida. Chegou o ponto de nós nos celebrarmos uns aos outros, aleluia, e deixarmos as diferenças de lado, e deixarmos muitas vezes as opiniões, porque eu vou lhe dizer, ninguém é perfeito, mas nós estamos à procura de uma perfeição em Cristo Jesus. Aleluia. As pessoas dizem, não, mas eu não vou nessa igreja porque ela não é perfeita. Você não vai encontrar nenhuma, a não ser que você não entre nela. Mas nós somos o corpo de Cristo. E tem muita gente dentro da igreja, termina com isso, se isolando ou vivendo isolado. E eu vou lhe dizer, você não sabe, mas você está perdendo oportunidades imensas de crescer e avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia, aleluia. Se levante suas mãos. Pai, eu te agradeço por essa igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida que está plantada nesse lugar, por cada vida que está, Pai, com o coração aberto para receber o poder da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo espírito de unidade sobre essa igreja. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela unidade da fé presente nessa igreja. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por força do Senhor vindo sobre eles, e eles avançando, e eles crescendo. Oh, glória! Aleluia! Obrigado, Espírito Santo, por uma igreja forte, por uma igreja unida, por uma igreja coesa.
Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Por uma igreja, Pai, que preza pela Tua palavra, preza pelo Teu Espírito e preza, Senhor, em andar em comunhão. Oh, obrigado, Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Eu gostaria que você olhasse para alguém, seja de um lado direito para a esquerda. Eu gostaria que você olhasse para ele agora. E você agora olhando para ele, ou para a direita ou para a esquerda. Eu gostaria que você olhasse para o irmão aí ao seu lado. E você dissesse para ele algo que você gostaria que dissesse para você. Qual a palavra que você gostaria de receber do Senhor? Sabe, você pode dizer para ele: meu irmão, eu acredito que nesses próximos dias você vai viver as promessas do Senhor. Meu irmão, eu creio que o que o Senhor começou, Ele vai completar. Você pode dizer a ele: meu irmão, eu creio que o fim será melhor do que o começo. Você pode dizer para ele: meu irmão, eu creio que juntos nós vamos crescer esse ano como nunca crescemos antes. Você pode dizer para ele: aleluia. Coisas, irmãos, que vai trazer uma edificação para ele e para você. Aleluia. Nós somos uma família. Nós somos um corpo com muitos membros, mas com um objetivo. Oh, glória! Viver as promessas de Deus nessa terra. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu vou orar, nós vamos terminar esse culto. Mas saia daqui carregando isso no seu coração, de que Deus não te chamou para você ser uma ilha. Deus te chamou para você pertencer a um corpo, para não viver isolado, mas para viver em unidade. Pai, levante suas mãos. Obrigado por essas pessoas que estão aqui. Obrigado pela palavra que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor continue abençoando a vida delas, que o Senhor continue enriquecendo, que o Senhor continue promovendo a vida delas, e que elas sejam ricamente abençoadas no poder do nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Uma semana abençoada para a sua vida. Aleluia.